Nesta videoaula, aproveitaremos os conhecimentos assimilados em aulas anteriores sobre programação linear para formularmos matematicamente o mais importante problema da gestão florestal. Que problema é esse? O gestor florestal, ao lidar com a gestão de recursos florestais, se depara com uma paisagem complexa, constituída por diferentes elementos. A área propriamente dita, onde se desenvolvem as atividades silviculturais de produção, integradas a um complexo sistema de áreas que protegem bacias e microbacias hidrográficas, ou que formam divisa, ou que têm divisas com outras atividades agrícolas. A simplificação dessa paisagem, através da representação das diferentes ou dos diferentes módulos que compõem a paisagem em polígonos, são então delimitadas e os limites então da sua atuação passam a ser melhor definidos. Portanto, neste exemplo a gente tem essas áreas mais claras em azul, representando as áreas de proteção ou de preservação permanente e de reservas legais, e as outras áreas coloridas representando os talhões ou unidades de produção onde os plantios florestais são manejados. O problema essencial da gestão florestal, portanto, é então passa a ser a definição, a busca de uma estratégia ótima de produção de bens e serviços florestais, e normalmente em condições de escassez. O que significa isso? Significa que nossos recursos são escassos, então a otimização da produção de bens e serviços florestais se fará condicionada às limitações impostas por essa escassez. Mais especificamente, respeitados os limites de recursos de toda ordem, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros que estão à disposição, e definido também e respeitado um horizonte de tempo para o qual o gestor florestal tem compromissos, tem responsabilidades. Respeitadas essas condições, temos que escolher alternativas de manejo que otimizam um certo objetivo. Trabalhamos, portanto, com a definição de como, quando, onde e com que intensidade serão feitas as intervenções silviculturais de manejo e de colheita nessa paisagem, nessa floresta. Reparem que, se nos lembrarmos do roteiro que foi apresentado em aulas anteriores para problemas de programação linear, encontramos nessa reflexão inicial já importantes conceitos citados naquele roteiro. Dissemos que procuramos respeitar limites. Respeitados esses limites de tempo, de recursos e florestais, temos que escolher alternativas de manejo florestal que otimizam um certo objetivo. Então temos a palavra aqui objetivo, otimização, alternativas para se atingir esse objetivo, e esse processo de otimização é condicionado por determinados limites. Temos então que escolher alternativas dentre aquelas que estão disponíveis, escolher os seus níveis e as alternativas que fazem com que o objetivo seja alcançado da melhor forma possível, sem desrespeitar esses limites, portanto atendendo às condições impostas pelos limites. A apostila que nos orienta, que serve de apoio a este curso, oferece um exemplo, o exemplo da fazenda modelo, uma fazenda teórica que é constituída por diferentes talhões. Cada polígono representado aqui por um número está localizado dentro dessa fazenda e é constituído por um plantio florestal em determinadas condições. Esses talhões, por exemplo, de números 101 a 107, apresentam condições semelhantes, foram plantados na mesma época, constituindo, portanto, um extrato ou um conjunto, um extrato esse que é formado por um conjunto de talhões. Temos aqui o extrato 1, o extrato 2, constituído por 6 talhões, o extrato 3, constituído por 3 talhões, o extrato 4, 4 talhões, extrato 5, 6 talhões, e o extrato 6, com 6 talhões.
Nesse mapinha são representadas as curvas de nível, as diferentes outras áreas que são destinadas à preservação, por exemplo, no entorno de um recurso hídrico disponível aqui nessa propriedade. O primeiro passo nosso aqui será, então, procurar, dadas as condições atuais dessa floresta, desses plantios, e definido um objetivo, conhecidas essas limitações, definir o manejo ou uma estratégia de manejo para cada um desses talhões. É importante, então, definirmos alguns conceitos. Nos referiremos a unidades de gestão florestal quando quisermos ou estivermos tratando de um conjunto de talhões que apresentam condições semelhantes. Foram plantados na mesma época, apresentam curvas de produção iguais, portanto, plantados em solos e condições microclimáticas semelhantes. É importante conhecer o nosso horizonte de planejamento. É o período de tempo sob o qual o gestor florestal, ou para o qual o gestor florestal definirá uma série de ações e de atividades. Um começo, um meio e um fim. Portanto, o horizonte de planejamento nada mais é do que o período de tempo sob responsabilidade do gestor florestal. São necessárias informações também sobre as prescrições de manejo florestal, ou seja, quais são as intervenções possíveis dentro desses talhões, ou mais especificamente, quais prescrições podem ser recomendadas como alternativas de manejo para essas unidades de gestão. São essas prescrições de manejo que constituem as alternativas, as diferentes formas de gerir as unidades de gestão florestal. Voltando então ao nosso exemplo, a fazenda modelo pode ser vista de uma forma mais simples, para efeito de modelagem matemática, como uma propriedade florestal constituída por 6 estratos. Os estratos 1 a 6. Sabemos que cada um desses estratos é resultado da congregação, da união de vários talhões, mas que para efeito das nossas previsões e projeções de produção e de regimes de manejo, podem ser considerados como uma grande área, um estrato único. A diferença entre um estrato e o outro provavelmente é a data de plantio, são as condições sob as quais as árvores ali plantadas crescem e, portanto, essas áreas foram separadas e agrupadas em estratos. Agrupados os talhões em unidades de gestão florestal, então o que precisamos fazer agora é procurar um método que nos ajude a escolher prescrições de manejo para cada um desses estratos. O método se apoia em técnicas de programação linear. E o roteiro utilizado em aulas anteriores para formularmos problemas de programação linear será útil agora, outra vez, para que possamos gerar a formulação matemática que define o problema de programação linear do gestor florestal. O primeiro passo do nosso roteiro exige que um objetivo esteja claramente definido. Esse objetivo geralmente envolve a utilização de um critério econômico ou volumétrico. Quais são as alternativas que nos permitem ter bom desempenho econômico ou volumétrico? Bem, são os diferentes regimes de manejo disponíveis para cada unidade de gestão florestal. Cada regime de manejo disponível ou possível é definido como uma agenda específica de intervenções silviculturais ou específica de prescrições ao longo do período de tempo sob a responsabilidade do gestor florestal. Portanto, se um determinado regime J, designado a uma determinada unidade I, foi definido, a esse regime J na unidade I denominaremos UIPJ. O IPJ é a variável que define a prescrição J sendo utilizada na unidade I. Essa variável precisa de uma unidade de medida e a ela então associaremos uma unidade que de preferência expresse área. Portanto, o IPJ será definido sempre em hectares ou unidades de área, em geral hectares, da prescrição J, que foi utilizada na unidade I.
Cada uma dessas prescrições, uma vez definida, oferece um resultado ou tem um desempenho específico. Portanto, a contribuição que a prescrição J, quando escolhida na unidade I, gera para o objetivo é quantificada pelo coeficiente CIJ. CIJ define a contribuição da prescrição J quando conduzida na unidade I. Essa contribuição precisa ser definida em um determinado valor por hectare, para que quando multiplicado pela área total da unidade I conduzida através da prescrição J, possamos medir a contribuição de toda essa prescrição ou da área total dessa prescrição para com o objetivo. Se conhecemos então a contribuição total de cada prescrição nas respectivas unidades, ao somar todas as prescrições escolhidas em todas as unidades, temos o valor total do critério que estamos utilizando. Se CIJ representa um resultado econômico, teremos um resultado econômico final C, que é resultado da soma das contribuições de cada hectare, de cada prescrição conduzida em cada unidade. Se CIJ representar volumes obtidos a partir dessas prescrições nessas unidades, a soma total dos volumes por hectare vezes as áreas das prescrições em cada unidade, quando somados, gerarão o resultado total volumétrico que estávamos procurando otimizar. Temos então agora definida a função objetivo. Quais são os próximos passos do nosso roteiro? Bem, agora precisamos definir as condições que limitam esse processo de otimização. Se tivéssemos infinita área de cada unidade, o resultado seria óbvio, bastaria termos infinitos hectares destinados da mais valiosa prescrição em cada unidade para que a maximização do valor Z fosse encontrada. Duas condições essenciais aqui que precisam ser respeitadas. A primeira delas é óbvia, não temos uma área infinita de hectares em cada unidade. Então, as unidades I de manejo florestal têm áreas máximas conhecidas. Elas estabelecem tetos. A área da unidade I é um teto para o que o valor da variável UIPJ seja definido. Então, o IPJ nunca pode passar do valor AI. O segundo conjunto de restrições estabelece que para cada ano nós tenhamos uma produção mínima. Portanto, estabelecemos um piso de volume mínimo desejado a cada ano T. Essa imposição ela é muito comum nos problemas de gestão florestal. O RHS, ou Right Hand Side do nosso problema, passa então a ser definido por dois grupos de valores. Tetos, AI, representando as áreas das unidades I no nosso problema, e pisos de produção, representados pelos valores V mínimo, ou volume mínimo desejado a cada ano. No Left Hand Side, teremos agora que encontrar os termos que, quando somados, nos fazem chegar a atingir o teto ou nos fazem alcançar o piso de, no caso, produção anual desejada. E assim surge, então, o nosso modelo básico de gestão florestal. Esse modelo será utilizado para planejamento estratégico. Para expressarmos matematicamente o modelo, precisamos definir alguns coeficientes e variáveis. O valor que quantifica o desempenho final do plano será armazenado na variável Z. Z, então, é o valor que queremos maximizar ou minimizar. A principal variável incógnita do problema, de fato, é o IPJ, ou seja, os hectares da unidade I que estão sendo destinados ao manejo através da prescrição J. Essa é a nossa incógnita. Conhecidos os hectares da unidade I que estarão sendo manejados através de cada prescrição, teremos encontrado uma solução para o nosso problema. A escolha do manejo da prescrição para cada unidade resulta num determinado valor final para o nosso plano. CIJ representa a contribuição para o desempenho final do nosso plano, proveniente de cada hectare escolhido na unidade I para manejo de acordo com a prescrição J.
Então, C e J é um coeficiente que precisa ser conhecido. Se escolhermos a prescrição J, quanto teríamos de benefício para o nosso objetivo por hectare? Outro coeficiente importante é a área de cada uma das unidades de gestão florestal. Então, cada unidade I tem uma área conhecida previamente. O número total de unidades de gestão florestal é representado por N. M representa o número possível de prescrições. VIJT é um coeficiente importante também que expressa o quanto por hectare no período T a unidade I estaria produzindo se conduzida através do regime de manejo florestal ou da prescrição J. VMIN-T, como já definido na folha anterior, expressa a quantidade mínima, o piso de produção anual desejado. Definidas essas variáveis e coeficientes, o nosso modelo básico de programação linear para a gestão florestal pode ser representado. O nosso problema se resume a um processo de otimização do valor de Z. CIJ vezes UIPJ são os elementos desta nossa soma. CIJ representa a contribuição para o nosso objetivo por hectare e UIPJ representa os hectares da variável incógnita do nosso problema. Maximizar essa expressão está sujeita no nosso modelo básico ao atendimento de dois grupos de restrições. Quaisquer que sejam as prescrições escolhidas para cada uma das unidades, quando somarmos a área das prescrições em cada uma dessas unidades, não pode superar a área disponível. Então essa é uma restrição lógica dentro do nosso problema, matematicamente define limites superiores para as variáveis UI e PJ. O segundo grupo de restrições representa a necessidade de atingimento de um volume mínimo de produção anual. De onde sai essa produção? Essa produção sai da escolha das prescrições. Se uma determinada prescrição escolhida numa determinada unidade produz naquele ano, então VIJT é um valor conhecido por hectare de produção, então volume por hectare naquele ano resultante da prescrição J na unidade I, esse volume por hectare multiplicado pelos hectares que estão sendo escolhidos dessa prescrição na unidade I, mostram a contribuição possível dessa unidade quando conduzida através dessa prescrição para o mínimo desejado de produção naquele ano. Tantos quanto sejam os anos no nosso horizonte de planejamento, para cada um desses anos teremos um piso de produção. Finalmente, imporemos que essas variáveis matematicamente não podem assumir valores negativos, podem apenas assumir valores positivos ou nulos. Por exemplo, a unidade 1, prescrição 1, se igual a 0, significa que a prescrição 1 não foi escolhida na unidade 1. São vários os livros-textos que poderíamos recomendar para um maior aprofundamento no modelo que acabamos de apresentar. Os mais recentes são livros em inglês, um livro do professor Bettinger, da Universidade da Georgia, com outros 3 autores, um livro do professor Davis, com Johnson, Bettinger e Howard, publicado em 2005. Esses professores, Davis e Johnson, são professores da Universidade da Califórnia. O professor Bongiorno, juntamente com o professor Gillis, produziu em 2003 um livro interessante também, bastante didático. E, mais recentemente, nós somos coautores de um livro que oferece uma série de técnicas de apoio ao gestor. Esse livro acaba de ser lançado agora em 2014. A nossa apostila em português do curso tem detalhes sobre o que acabamos de apresentar. Eu espero que todos recorram a essa apostila para um estudo mais detalhado do material apresentado. Vamos para uma assimilação dos conhecimentos adquiridos.